O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, enfrenta em todo o Brasil pelo menos 5 milhões e 100 mil processos movidos por segurados e beneficiários que buscam na Justiça Federal um caminho para garantir os seus direitos na área previdenciária. As ações chegam ao Judiciário após o INSS negar os pedidos de aposentadorias e benefícios. Sobre esse assunto que mexe com a vida de milhares de cearenses, o jornal Alerta Geral recebe hoje o juiz federal Tiago Mesquita, coordenador dos Juizados Especiais Federais no Ceará, por onde passam todos os processos relacionados a benefícios assistenciais e previdenciários, com valor de até 60 salários mínimos. Agora, nesta conversa, os jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira. Bom dia! Bom dia, Marcos Surlan. Bom dia a você, ouvinte internauta. Bom dia ao doutor juiz federal Tiago Mesquita. Seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Em todo o Brasil, esses números do Conselho Nacional de Justiça: 5 milhões e 100 mil processos na área previdenciária. E aqui no Ceará, são quantas ações movidas contra o INSS em todo o estado? Doutor Tiago, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. Bom dia a toda a audiência do Alerta Geral. É um prazer estar aqui. No último ano de 2024, neste ano de 2024, nos 10 meses, ou seja, até outubro, a gente, na Justiça Federal, recebeu 188 mil processos envolvendo causas contra o INSS. Esses processos são, em sua grande maioria, processos em que os interessados, as partes, pedem um benefício previdenciário, um benefício assistencial, em razão de um indeferimento, né, do INSS. E esses números, a gente tem visto que têm aumentado, né, nos últimos anos, para que nós possamos ter uma perspectiva desse aumento. Em 2020, tivemos 77 mil casos novos no estado do Ceará, na Justiça Federal do estado do Ceará. Hoje, em 2024, até outubro, os números que nós temos já indicam mais do que o dobro disso, mais de 188 mil processos. Pelos números que o senhor nos traz, doutor Tiago, em 2020, uma média mensal de 6.500 processos. Agora, em 2024, já fechando aqui, mas olhando nesse período que o senhor faz citação, foram 180 mil processos, ou seja, uma média de 18 mil processos a cada mês. E eu pergunto, a Justiça Federal tem estrutura para responder com agilidade a toda essa demanda dos segurados e beneficiários da Previdência Social no Ceará? Sem dúvida é um desafio, Luzenor. Há juizados especiais aqui no estado que estão recebendo mais de 1.000 processos todos os meses. Algumas delas chegam a receber 1.300, 1.400, até 1.500 processos novos em um único mês. Então é um desafio. A estrutura da Justiça Federal, né, mudou muito pouco em relação a 2020, né, que foi o referencial que eu utilizei, mas todos os esforços e todas as medidas que são possíveis de serem tomadas, sejam elas medidas de melhoria de eficiência do funcionamento da vara, melhoria de preparação de servidores, de juízes, utilização de algumas tecnologias, treinamento de peritos, todas essas medidas são tomadas para que a gente consiga atender a demanda da sociedade, a julgar esses processos num prazo razoável. Nós estamos no Jornal Alerta Geral conversando com o juiz federal Tiago Mesquita. Conosco também jornalista Beto Almeida. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, doutor Tiago. Com toda essa demanda crescente, doutor Tiago, qual é o tempo, em média, que um processo desse, por exemplo, do BPC-Loas, leva na Justiça Federal? Perfeito. Esse tempo ele varia muito de acordo com alguns aspectos, né? Há processos que tramitam muito rapidamente. Aqui, para exemplificar para a audiência do Alerta Geral, se um processo não há discussão sobre, por exemplo, a condição da deficiência daquela pessoa que está pedindo, ou seja, se o INSS já reconheceu essa condição e indeferiu o benefício por outro motivo, esse processo pode tramitar mais rapidamente, eventualmente 6 meses ali no máximo, né? Se o processo tem
E aqui eu falo desde o começo do processo até o final desse processo, né, que o benefício vai ser implantado e a pessoa vai começar a receber. Há outros casos em que o que a gente chama na justiça de instrução, ela é um pouco mais complexa, é necessário fazer uma perícia, é necessário às vezes fazer uma avaliação social para verificar as condições de renda daquela pessoa, e aí nessas situações o processo tende a demorar um pouco mais. Mas, como uma regra, esses processos tramitam dentro de um prazo razoável, né? Uma estimativa de 1 ano seria um prazo, eu posso apontar como um prazo razoável de tramitação desse processo, e repito, não até a sentença, até o final desse processo mesmo, que é quando o benefício já está implantado e a pessoa já vai poder receber o seu valor. Mas, como eu disse, há situações quando a gente fala de médias, às vezes a gente indica e esquece de considerar casos que são excepcionais, né, que podem durar mais do que isso, e outros que podem durar menos, né? Há casos que tramitam muito rapidamente, 2, 3 meses, já são resolvidos. Mas agora, entre todas as ações que tramitam na área previdenciária, o BPC é o que demanda mais tempo por conta dessa análise de perfil social também, doutor Tiago? Eu diria que o BPC é um desses processos que tem, por ter uma instrução normalmente mais demorada, porque muitas vezes se faz dois tipos de prova. Uma prova para se avaliar a condição de deficiência da pessoa e outra prova para se avaliar a renda familiar. Muitas vezes se manda um perito social na casa daquele postulante para que faça um relatório sobre as condições de renda, além de se fazer a perícia médica. Então, por conta disso, sim, os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência, que é um dos tipos de benefício assistencial de BPC, ele tende a ter um prazo médio de tramitação maior do que a média dos outros benefícios, né, previdenciários. Doutor Tiago, o usuário comum, as pessoas, principalmente que estão em vulnerabilidade social e que buscam, por exemplo, seus direitos, e como é que eles fazem, além dos advogados, que naturalmente os processos devem ser feitos via advogado, mas eu pergunto, para a Justiça Federal, como é que ela tenta se aproximar desse perfil de público? Porque a impressão que a gente que vê de fora assim é que a justiça pode estar um tanto quanto distante dessas pessoas. Como é que a Justiça Federal tenta se aproximar e se colocar de forma mais clara em relação a esse perfil da população, que é exatamente uma população mais vulnerável e que precisa ter pelo menos informações sobre os direitos que ele tem, por exemplo? Como é que a justiça trabalha isso? Perfeito. Essa é uma preocupação constante nossa na Justiça Federal. De fato, o público dos juizados especiais federais é, em sua grande maioria, um público constituído de pessoas de baixa renda, de grupos vulnerabilizados. E quando se fala de postulantes de benefício assistencial, essa realidade é ainda enfatizada, né? Então, o que se procura fazer na Justiça Federal viabilizar meios de acesso à justiça, seja por canais de informação. A pessoa, primeiro, se tem o seu processo de até 60 salários mínimos, que é a maioria dos processos relacionados ao BPC, a grande maioria, ou seja, esses processos vão para os juizados especiais federais, ele pode ajuizar essa demanda sem advogado. Hoje, a complexidade desse benefício, da perícia, na maioria das vezes, recomenda a assistência de um advogado, isso não há dúvida, ou de um defensor público, mas além disso a Justiça Federal procura pelo seu site, pelos seus, enfim, canais de comunicação, e as próprias varas, os juizados disponibilizam meios de atendimento, inclusive em horários excepcionais para pessoas em situações de vulnerabilidade, por exemplo, pessoas em situação de rua. E nós temos diversos canais de atendimento que vão desde a tradicional ligação telefônica até o WhatsApp. Então, a partir desses canais, as orientações que podem ser dadas pelo Poder Judiciário, nós utilizamos esses canais para viabilizar essa informação para o interessado, para o possível postulante de uma demanda judicial e eventualmente, com essa informação, esse segurado, esse requerente do BPC, ele vai poder tomar uma decisão sobre
o caminho que vai adotar, né? Se vai entrar com um processo judicial, se vai procurar um advogado, se vai procurar a defensoria, ou se vai atermar, como a gente chama, que entra com pedido sem advogado ou sem defensor. Doutor Tiago Mesquita, nós temos hoje a presença da Justiça Federal no Ceará, na região metropolitana do Cariri, na região metropolitana de Fortaleza, onde está presente a maior estrutura, na região do Maciço do Baturité, no Vale do Jaguaribe, no Centro-Sul, na região dos Inhamuns. Entre todas essas regiões, o senhor tem um número que nos passasse a ideia sobre a distribuição desses 180 mil processos, onde prevalece a maior parte dessas ações contra o INSS. Claro, nós temos na região metropolitana de Fortaleza a maior concentração da estrutura da Justiça Federal, com o maior número de magistrados e também de beneficiários da Previdência Social. Mas do ponto de vista do interior do Ceará, onde é a região que chama mais atenção no contexto numérico dessas ações? Perfeito. Nós temos Justiça Federal, como você bem ressaltou, Luzendo, na região norte, Sobral, lá nós temos 2 juizados e uma vara para as outras demandas, Itapipoca, ali mais próxima de Sobral, e essa região que eu chamaria de região norte do Ceará é a região que atualmente, considerando assim, por juizado, por unidade jurisdicional, é a que tem a maior demanda, né? As 3 varas de Sobral e a vara de Itapipoca são as varas que atualmente têm uma maior distribuição de processos, ou seja, que recebe mais processos novos todos os meses. As outras regiões têm uma demanda elevada, a Fortaleza, com seus juizados, Maracanaú, Limoeiro, Quixadá, Iguatu, Crateús, Tauá e Juazeiro do Norte tem uma demanda elevada, mas hoje prepondera essa elevadíssima distribuição. As 3 varas com maior distribuição em todo o estado estão 2 em Sobral e a outra é a vara de Itapipoca. Às vezes a gente recebe perguntas, doutor Tiago, perguntas dos nossos ouvintes internautas, em relação à área por onde deve dar entrada essa ação junto à Justiça Federal. Para o beneficiário, a beneficiária, segurada da Previdência Social, aqui no Ceará, claro que é mais cômodo para um beneficiário entrar com a ação ali na jurisdição onde ele está, mas essa ação pode ser interposta em qualquer área, em qualquer região do interior do Ceará, da região metropolitana de Fortaleza, quando o beneficiário, o segurado, quer entrar com uma ação contra o INSS. Vale tanto entrar na região do Vale do Jaguaribe, da região da metropolitana de Fortaleza ou em qualquer outra área do Ceará em relação a essa tramitação do processo no âmbito da Justiça Federal? Perfeito. Quando a gente fala de processo contra o INSS, né, que a pessoa está pedindo um benefício previdenciário ou assistencial, o critério que é utilizado é o critério do domicílio da pessoa que vai fazer o pedido. Então, um exemplo, se a pessoa mora em Santa Quitéria, ela, se for entrar com um processo na Justiça Federal, no Juizado Especial Federal, ela entra com processo em Sobral, porque Sobral é as unidades jurisdicionais, as varas que atendem Santa Quitéria são as varas de Sobral. Se a pessoa, um outro exemplo, vai ajuizar uma demanda em São Gonçalo da Amarante, mora em São Gonçalo da Amarante, entra com um processo em Fortaleza. Esse é o critério principal. Existe uma situação em que a pessoa mora muito distante da sede da vara, que o atenderia. Então, se a pessoa mora a mais de 70 quilômetros da sede daquela vara, no exemplo que eu utilizei, pessoa que mora numa localidade como Croatá, por exemplo, na região norte, Barroquinha, por exemplo, na região norte. Essas cidades, esses municípios são muito distantes de Sobral, que é a jurisdição que atende, a jurisdição federal que atende esses municípios. Nesses casos, a pessoa, como reside a mais de 70 quilômetros da sede da vara federal que atenderia, ela pode entrar com o seu processo no que a gente chama de jurisdição delegada, que é um caso em que a pessoa entra com o processo lá na comarca, no juiz estadual, e esse juiz estadual vai julgar o processo como se fosse um juiz federal, né, no que a gente chama de competência federal delegada.
Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o juiz federal Tiago Mesquita. Doutor Tiago, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Sei que o senhor é uma pessoa extremamente ocupada, porque nós estamos falando sobre 180 mil processos previdenciários que tramitam na Justiça Federal do Ceará. Claro, nem todos os processos estão nas suas mãos, mas sob a sua responsabilidade estão aí várias ações na área previdenciária e também nas outras áreas dos juizados especiais federais. Mas gostaria muito que o senhor fosse uma presença aqui mais frequente no nosso Jornal Alerta Geral, porque temos essa ampla cobertura no estado do Ceará. Aos sábados mantemos o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria com o advogado Paulo Bacelar respondendo às dúvidas e orientando, cumprindo este nosso papel também na área da cidadania. Então, o nosso convite está feito para, em 2025, o senhor estar conosco, mais presente aqui no Jornal Alerta Geral, com essas informações tão importantes para o nosso público da Previdência Social. Luzenor, é um prazer estar aqui, conversar com você, com o Beto, com a audiência do Alerta Geral, e também do interesse da Justiça Federal ter esse espaço qualificado para trazer essas informações para a sociedade. Então, conte conosco, estamos sempre à disposição. Em 2025, nos vemos novamente. Grande abraço, muito obrigado, jornalista Beto Almeida. Final do nosso bate-papo político aqui, com essas informações importantes na área da Previdência Social, nesse balanço sobre as ações na área de 2024 e expectativas, claro, em relação a 2025. Grande abraço, jornalista Beto Almeida. Grande abraço, Luzenor. Até mais.